alienação do homem de Deus não precisa ser enfatizada ou descrita através de palavras tais como todo, completamente, terrivelmente, mal até os ossos ou totalmente depravados. Na verdade, o homem sem Deus, ele sim é mau até os ossos. O calvinista Phil Johnson fez o seguinte comentário ao livro de Efésios, capítulo 2, versos de 1 a 3. Observem de perto o que ele diz ali. Toda pessoa não regenerada está espiritualmente morta, andando de acordo com Satanás, sendo por natureza filha da ira. Nós nascemos neste mundo com completos pecadores, não simplesmente um pouco manchado pelo pecado, mas completamente desesperadamente em escravidão a ele. Todo aspecto de nosso ser, mente, emoções, desejos e até mesmo nossa constituição física é corrompido, controlado e desfigurado pelo pecado e seus efeitos. Ninguém escapa desse veredito. Nós somos totalmente depravados. Mal até os ossos. Artigo publicado no site Bom Caminho. Tradução de Juliano Eis. Título original. Algumas letras aí que não vou aqui dar ênfase agora. Neste pequeno parágrafo, o Sr. Johnson nomeia a contribuição do homem sem Cristo de totalmente depravados, completos pecadores. Para descrever a condição de sujeição ao pecado, ele utiliza as seguintes palavras: todo, completos, desesperadamente, totalmente, etc. Até mesmo a constituição emocional e física do homem é descrita por Johnson como sendo corrompida, controlada e desfigurada pelo pecado. Vamos analisar então um comentário do Sr. Phil Johnson à luz da Bíblia. A Bíblia demonstra que o melhor dos homens é comparável a uma sebe, cerca de espinhos, e o mais reto dos homens é comparável a um espinho, ou seja, todos os homens gerados segundo Adão são pecadores. Peraí. Desculpa aí atrapalhar o seu vídeo mais uma vez, mas eu só queria te pedir uma coisa. Você, depois ou agora, qualquer hora que você puder e quiser me ajudar, aqui embaixo tem um link que vai te levar para uma loja virtual onde você pode comprar várias utilidades para sua casa e me ajudar no canal. Não se esqueça de fazer isso quando você, em algum momento da sua vida, aí, precisar comprar qualquer coisa para sua casa. Não deixe de olhar e ver os preços, porque tem muita coisa boa lá e eu tenho certeza que você pode me ajudar aí comprando alguma coisa para sua casa, para sua vida, para os seus filhos, por aqui, por esse link, tá? Não deixe de pelo menos dar uma olhada depois, a hora que você quiser, tá bom? Mas entrando pelo meu link que está aqui embaixo, você também vai adquirir um cupom de desconto na descrição do vídeo ou no primeiro comentário fixado. Não deixe de dar uma olhada e tentar aí comprar alguma coisa por esse link, você entrando por aqui. Também não se esqueça de sempre acionar o cupom que está aqui embaixo, que é redirecionado para você. Você terá ali um desconto e esse desconto eu tenho certeza que ainda vai colocar o seu produto mais barato ainda. Valeu? Vamos embora pro vídeo. O melhor deles é como um espinho, e o mais reto é pior que a sebe de espinhos. Veio o dia dos teus vigias, veio o dia da tua punição. Agora será sua confusão. Miqueias, capítulo 7, versículo 4. Não importa as questões morais, físicas ou psíquicas do homem. Tanto o melhor quanto o mais reto dos homens são igualmente pecadores, comparáveis a uma cerca de espinhos a um espinho. Por serem gerados participantes da natureza caída de Adão, todos os homens germinaram de uma semente corruptível, um espinheiro, a semente de Adão. Outra figura que ilustra esta mesma realidade foi exposta por Jesus, famoso Sermão do Monte. Os homens, quando se nascem, eles entram por uma porta larga, seguem por um caminho largo que os conduz à perdição. Jesus demonstrou que para o homem ver-se livre da tal condenação é necessário nascer de novo. Podemos ver isso lá em João 3, versículos de 3 a 7 e Mateus 7, versículos de 13 a 14. E vamos então à aplicação prática. Compare o que a Bíblia diz acerca destas 4 pessoas e aponte qual delas era mais ou menos pecadora, segundo Phil. Depravados. Nicodemos, que era mestre, juiz, judeu e um religioso exemplar, e que, portanto, representava o melhor que a sociedade à época dispunha no seu comportamento e na moral. Lá em João, capítulo 3, versículo 1. A mulher samaritana, por ter convivido com 5 maridos e o que ela tinha não lhe pertencia, lá em João, capítulo 4, versículo 18. O paralítico do tanque de Betesda, que ficou à beira do tanque por 38 longos anos, João 5, versículo 5. O jovem rico, apesar da religiosidade e cumpridor dos mandamentos, apegado à sua riqueza. Embora não fosse dado à promiscuidade, Nicodemos não estava em uma posição melhor diante de Deus.
Se comparado à condição da mulher samaritana, percebe-se que, diante de Deus, tanto Nicodemos quanto a mulher samaritana precisavam nascer de novo. Do mesmo modo, tanto o jovem rico, cumpridor dos mandamentos, quanto o paralítico que passou 38 anos deitado à beira do tanque, haveriam de perecer caso não se arrependessem. Ora, quem era mais pecador, o paralítico ou o jovem rico? Que depravação! Em ficar 38 anos à beira do tanque de Betesda, esperando o anjo agitar as águas? Como poderia o jovem rico ser completamente depravado se ele era cumpridor dos mandamentos? Porém, o que se observa diante da mensagem do Evangelho é que tanto o paralítico no tanque de Betesda, quanto o jovem rico precisavam arrepender-se, pois ambos, de igual modo, pereciam, caso não se arrependessem. Não vos digo. Antes, se não vos arrependeres, todos de igual modo perecereis. Lucas, capítulo 13, versículo 5. E é importante considerar que alguns judeus pensavam que os galileus que foram mortos por Pilatos, cujo sangue misturado aos sacrifícios que eles realizavam, eram mais pecadores que todos os outros galileus. Lucas, capítulo 3, versículo de 1 a 5. Por que os judeus chegaram a essa conclusão? Segundo a concepção deles, os galileus eram pecadores por serem gentios. Porém, havia um agravante: estavam sacrificando-se aos ídolos. Como o sangue dos galileus que foram mortos foi misturado ao sangue do sacrifício que oferecia aos ídolos, concluíram que padeceram tais coisas por serem mais pecadores que todos os outros galileus. Porém, Jesus afirmou que os galileus foram mortos, não eram mais pecadores que o restante dos galileus que, por terem sido mortos antes, todos haveriam de perecer de igual modo, caso não se arrependessem. Para ilustrar seu ensinamento, Jesus faz-nos lembrar a queda da Torre de Siloé, que ficava em Jerusalém. Não é porque 18 pessoas morreram na queda da torre que eram mais pecadoras que os moradores de Jerusalém. Como os judeus se consideravam filhos de Deus por serem descendentes de Abraão, acabavam por apontar as catástrofes envolvendo outros povos como sendo o resultado do pecado. Porém, esqueciam que também eram sujeitos às catástrofes. Com base no alerta que Jesus deu, percebe-se que os judeus acreditavam, por serem descendentes de Abraão, que estavam em uma condição melhor diante de Deus, se comparado aos galileus que foram mortos por Pilatos. Mas Jesus demonstrou que todos os homens precisam de mudar de concepção acerca de como se alcança a salvação de Deus, ou seja, o arrependimento. Pois, se não mudarem de conceito, igual modo perecerão. Lá em Lucas 13, versículo de 1 a 5. Este evento em particular demonstra que é uma concepção humana, desprovida de respaldo bíblico. Apontar qualquer evento catastrófico, enfermidades, calamidades, deformidades, etc., como sendo provenientes ou causados pelo pecado. O que diz a Escritura em relação a isso? Segundo o que dispõe o profeta Miqueias, tanto o melhor quanto o mais justo dos homens são reprováveis diante de Deus e precisam nascer de novo. A reprovação divina não é por causa da moral, do comportamento, da psique, da condição física ou financeira dos homens. Os homens tornaram-se reprováveis, ou seja, desagradáveis diante de Deus, por causa da condenação estabelecida em Adão. Em Adão, pereceu da terra o homem piedoso. Todos deixaram de ser retos diante de Deus. Miqueias 7, versículo 2, Romanos 3, versículo 23. A Bíblia informa que toda a humanidade estava destituída da glória de Deus por pecarem. Romanos 3, 23. Ora, pecaram não por causa de questões psíquicas, físicas, morais, comportamentais, etc. Antes, pecaram porque foram vendidos ao pecado como escravos. É por isso que as Escrituras protestam contra os judeus, pois eles pensavam que eram salvos por serem descendentes de Abraão. Teu primeiro pai pecou, e os teus intérpretes prevaricaram contra mim. Isaías 43, versículo 27. Assim como os descendentes de escravos nos regimes escravocratas já nasciam sob o jugo da servidão pelo simples fato de descerem de escravos, o homem gerado à mente corruptível. À época de Jesus, os escravos eram iguais aos homens livres, tanto no físico quanto na psique. Ou seja, o fato de serem escravos não os tornava menos humanos que os homens livres. Porém, o que pesava sobre eles era o jugo imposto pela sociedade escravocrata. Semelhantemente, não é a psique, nem as emoções e nem os desejos dos homens nascidos sob a do pecado que dos nascidos de novo. As emoções, elas são pertinentes a todos os homens e contempla tanto os que estão sob o jugo do pecado quanto os que estão sob o jugo da justiça. Fostes libertos do pecado e vos tornastes escravos da justiça. Romanos 6, versículo 18. O homem, com Cristo, é alvo das mesmas emoções que os homens sem Deus. Ambos ficam tristes, alegres, deprimidos, motivados, choram, riem e etc. Ambos pensam, trabalham e etc. Ambos têm fome, sede, apetite sexual, sonham e etc.
através do comparativo acima, se conclui que nem o pecado nem a justiça subjugam as emoções, as sensações, os desejos e a psique do homem. Jesus chorou. Este esteve aflito, angustiou-se, alegrou-se, comeu, bebeu, foi a festas. Ou seja, as emoções e sensações físicas de Jesus eram idênticas às dos mais irmãos carnais. Porém, é certo que ele não foi sujeito ao pecado pelo fato de ter ficado aflito ou chorado. Por outro lado, não é porque os monges budistas vivem uma vida de meditação perene para afastar ou reprimir alguns sentimentos e emoções que serão livres de pecado. Em que Jesus foi semelhante aos seus irmãos, senão nas fraquezas, emoções, sensações, desejos e psique. Hebreus 2,14, Mateus 26, versículo 37. O verbo de Deus se fez carne, e o que demonstra que o corpo físico não é o que vincula o homem à servidão do pecado. Assim como os filhos participam da carne e do sangue, Jesus também participou das mesmas coisas, carne, sangue, porém sem pecado, visto que ele foi gerado de Deus. O que diferenciava o Cristo, Deus, de todos os homens, não era a psíquica, inteligência moral superior, ou físico, carne e sangue. Antes, o diferencial estava no fato de ele ser gerado de Deus, ou seja, sem pecado. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele, e não pode pecar, porque é nascido de Deus. 1 João, capítulo 3, versículo 9. Do mesmo modo, o diferencial entre os que creem no Evangelho de Cristo e os descrentes não estão na psique ou no corpo. Antes, no fato de crerem no Evangelho e foram, de novo, gerados segundo Deus, em espírito e em verdade. O diferencial entre aqueles que servem e os que não servem a Deus está em que os que servem são nascidos de Deus, e os que não servem, nascidos segundo a vontade do varão, da carne e do sangue. Para ser homem, ou seja, como um de nós, o Verbo de Deus teve que ser participante da carne e sangue, compartilhando das mesmas fraquezas e limitações pertinentes à natureza humana. João 1, versículo 14. O fato de os homens serem sujeitos às fraquezas não se vincula e nem se deriva do pecado, pois o Verbo de Deus teve que participar das mesmas fraquezas e limitações humanas para ser como um de nós. Como seria possível Jesus compartilhar das fraquezas humanas, as fraquezas derivassem ou fossem produzidas pelo pecado? O que se observa através das Escrituras é que os sentimentos e as emoções humanas vinculam-se diretamente à natureza humana. Deus criou o homem na condição e posição de homem, ou seja, fraquezas, necessidades, prazeres, sonhos, desejos, medos, coragem e etc. São elementos pertinentes à natureza humana, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Hebreus 4, versículo 15. Acaso o apóstolo Paulo sentiria prazer nas fraquezas e necessidades se tais sentimentos e emoções fossem provenientes do pecado? Por isso, sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 10. A Bíblia é clara: o salário do pecado é a morte. E quando Adão pecou, trouxe sobre si a sua descendência um julgamento com uma pena única, que resultou em destituição, alienação da glória de Deus, uma condenação. Ou seja, não podemos ser mais realistas que a Bíblia e dizer que a condenação estabelecida em Adão influenciou a constituição física e emocional do homem. A pena estabelecida antes da desobediência de Adão foi única: certamente morrerás. Quando Deus falou com Adão e Eva na viração do dia, eles já estavam mortos, ou seja, destituídos da glória de Deus. Logo em seguida, por causa da queda, Deus retirou do homem o jardim. Deus retirou o homem do Éden para que ele não lançasse mão do fruto da vida, da árvore da vida. A condenação proveniente da desobediência foi a alienação de Deus e a saída do Éden para o homem não lançar mão da imortalidade. Gênesis 3, versículo 22. Deus promete o descendente. Gênesis 3, versículo 15. Estabelece a sujeição da mulher ao marido e dor na gestação. Gênesis 3, versículo 16. Por causa do homem, amaldiçoa a terra, institui o trabalho e apresenta a morte física. Do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela foste formado. Pois és pó e ao pó tornarás. Gênesis 3, versículo 19. Antes de pecar, o ofício do homem era lavrar e guardar o jardim do Éden. Gênesis 2, versículo 15. Após a queda, por ter sido lançado do jardim do Éden, Deus deu um novo ofício para o homem. Quando o Verbo de Deus foi introduzido no mundo dos homens, ele tornou-se participante do pó da terra. Porém, como filho de Deus, sempre esteve unido ao Pai. Ao despir-se da sua glória, o Verbo se fez carne e tornou-se como um de nós, pois ele conhece a nossa estrutura. Lembra-se de que somos pó. Salmo 103, versículo 14.
Porém, não podemos esquecer da relação estabelecida por Deus. Tu és pó e ao pó tornarás. Gênesis 3, versículo 19. Ao assumir a condição de servo, Jesus teve que se sujeitar às mesmas leis e fraquezas pertinentes aos homens. Ele teve que viver do suor do seu rosto. Porém, viver do suor do rosto não é uma pena proveniente do pecado, bem como tornar ao pó da terra. Devemos ver nitidamente que o escritor aos Hebreus apresenta acerca de Jesus. Vemos, porém, que aquele que foi feito um pouco menor que os anjos, Jesus, coroado de glória e de honra por causa da paixão da morte, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todos. Hebreus 2, versículo 9. Ele foi feito um homem menor que os anjos por causa da paixão da morte, para ser provável, ou seja, possível provar a morte física, que é totalmente diferente da morte espiritual ou destituição da glória de Deus, que Jesus se fez carne. Isso indica que, para provar a morte física, não é a consequência do pecado, antes é algo pertinente à fragilidade e fraqueza daqueles que tomamos do pó da terra. Cristo provou a morte física, e isto demonstra que ela não está atrelada ao que deriva da desobediência de Adão. Lembremos que Jesus é o Cordeiro de Deus, que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados, sem a morte do Cordeiro não há sacrifício. Ora, se Deus é luz e nele não há trevas alguma, como poderia receber o cheiro suave do sacrifício se a morte física teve origem no pecado? Quando Cristo ofereceu em holocausto ao Pai, ele disse: nas tuas mãos entrego o meu espírito. Ou seja, a morte física não é proveniente da condenação estabelecida em Adão, pois o sacrifício depende da morte do Cordeiro. De outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo. Mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Hebreus 9, versículo 26. A condenação da humanidade é apenas destituição da glória de Deus. E isto, tão somente isto, já é por demais funesto. É indiscutível o fato da condenação e petição do homem sem Deus. A alienação de Deus não precisa ser enfatizada, descrita através de palavras tais como todo, completamente, terrivelmente, maus até os ossos, ou totalmente depravados. Se admitirmos que o homem sem Cristo é completamente, totalmente perdido, talvez teríamos que admitir que os salvos são completamente, totalmente, terrivelmente salvos. O julgamento e condenação da humanidade ocorreram em Adão e a pena estabelecida foi por alienação de Deus. Romanos 5, versículo 18, João 3, versículo 18. A Bíblia descreve este estado sendo como separação, destituição, alienação de Deus. Ora, não há necessidade de superlativos ou adjetivos adicionais para se enfatizar ou demonstrar qual é a condição da humanidade sem Cristo, visto que não há Bíblia o uso do superlativo para descrever a condição do homem sem Deus. Não podemos confundir a universalidade do pecado quando se diz todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, com a ideia de que o perdido é totalmente, completamente e irremediavelmente perdido. Se a ideia contida na palavra depravado refere-se à condição daqueles que creem em Cristo de alienação de Deus, podemos dizer que o homem é totalmente depravado, completamente perdido. Porém, por que não simplificar e falarmos como dizia o apóstolo Paulo, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus? Por que transtornam a ideia apresentada por Paulo, introduzindo a palavra totalmente? É certo dizer que todos pecaram e estão totalmente destruídos da glória de Deus? Que ideia a fala procura transmitir no totalmente depravado? O artifício de distorcer a palavra de Deus, introduzindo uma única palavra, foi utilizado no princípio por Satanás. É assim que Deus diz: não comereis de toda a árvore do jardim. Gênesis 3, versículo 1. Porém, se a ideia que procuravam enfatizar através da palavra depravado detona a perversão, é fácil perceber que em todos os homens são totalmente pervertidos. Os judeus, à época de Cristo, eram pervertidos? Os monges que se isolam nos mosteiros são pervertidos? Que dizer das pessoas regradas que vivem nas sociedades orientais? Nicodemos era um homem depravado? Que dizer do homem comum da nossa sociedade? O que se depreende do texto do calvinista Phil Johnson é que a depravação total refere-se a um possível controle que o pecado exerce sobre a psíquica, emoções e desejos, influenciando até mesmo a condição física do homem, causando todos os males. Diante dessa afirmativa, vale questionar: o pecado desfigura o homem. Ora, os discípulos perguntaram ao Messias sobre quem pecou quando avistaram um paraplégico. A resposta de Cristo foi enfática: nem ele pecou nem seus pais, mas assim foi feito para que se manifestasse nele as obras de Deus. Lá em João 9, versículo 3, está escrito isso. Diante da resposta de Cristo, fica demonstrado cabalmente que o pecado não é a causa de qualquer deformidade ou deficiência física. Ora, o intérprete das Escrituras não pode confundir os vários comparativos que as Escrituras estabelecem entre o pecado e as enfermidades, e admitir que as enfermidades físicas são provenientes do pecado. O pecado é comparado à lepra, porém a lepra não decorre do pecado, pois o salário do pecado é uma única cédula, a morte proveniente de uma justa pena, ou seja, a destituição da glória de Deus.
Colossenses 2, versículo 14. O pecado não decorre de um dilema moral, pois se assim fosse, teríamos diferentes níveis de pecado e uma só punição. Porém, a Bíblia demonstra que o pecado é a condição permanente, a natureza destituída de Deus. Quando Davi foi concebido e gerado, ele foi concebido e gerado na condição de destituído da glória de Deus, pois esta é a condição de todos gerados segundo Adão. Salmos 51, versículo 5. O pecado é uma condição da qual o homem não consegue por si só livrar-se, porque tal condição está vinculada à natureza herdada de Adão. Para se livrar do pecado é necessário que o poder de Deus contido no Evangelho, visto que através do Evangelho Deus faz toda nova carne, todas as coisas se formam novas através dele. Concede um novo espírito e um novo coração aos homens. Lá em Salmos 51, 10 nós podemos ver isso. Quando Paulo disse aos cristãos que estavam mortos em delitos e pecados, antes de conhecerem a Cristo, ele somente estava demonstrando que todos estavam destituídos da glória de Deus, lá em Efésios 2, versículo 1. Que eles seguiam o curso deste mundo, ou seja, a alienação eterna de Deus, que é o mesmo curso do príncipe da potestade do ar. O apóstolo Paulo estava descrevendo a condição do homem sem Deus, e não os feitos do homem sem a sujeição ao pecado, filhos da ira e da desobediência, ou seja, filhos de Adão. Qual a vontade da carne, ou seja, a vontade da natureza decaída, a carne em Efésios 2:1, e não a constituição física do homem, antes diz a natureza decaída proveniente de Adão. Ora, não podemos esquecer que o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do espírito é espírito. A vontade da carne é o mesmo que inclinação, e verifica-se que é a vontade da carne, que todos os homens em Cristo sigam para a morte. Romanos 8, versículo 6. Os que estão na carne, ou seja, que foram gerados de Adão, não podem agradar a Deus. Estão em inimizade contra Deus, inclinam-se para a morte, fazem a vontade da carne, diferem dos nascidos do Espírito. Por isso que Paulo, ao descrever aos Gálatas, disse: pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito que é contrário à carne. Estes opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Gálatas 5, versículo 17. A oposição carne versus Espírito resume em morte e vida, conforme dependemos do que lemos em Romanos 8, versículo 6. A inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem a verdade o pode ser.